E hoje eu quero falar sobre a prática do jejum. Eu recebi um e-mail da irmã Margarita e eu quero louvar a atitude dela, que ela disse: pastor, eu quero saber o que significa o jejum, porque muita gente diz isso, diz aquilo outro. Tem muitas pessoas, muitas igrejas, cada um com a sua forma, cada um com o seu meio, cada um com a sua interpretação, e eu não sei o que é. Eu quero saber qual é a sua posição, qual é a posição da igreja sobre isso. Estou indo na fonte para não ensinar algo errado. Se todos fizéssemos isso, nós não haveríamos de ter divisões de pensamento em nosso meio. Amém? Amém? Então, obrigado, irmã Margarita, pela palavra. Mas eu quero agora, então, que você vire a página na sua Bíblia e vamos abrir lá no versículo 16, capítulo 6, versículo 16. Todos juntos até o 18. Quando jejuardes, não com vocês conquistados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Muito bem, agora eu quero traçar uma história desde a época da formação da Igreja Católica Romana. Para os evangélicos, toda essa questão da prática do jejum, ela quase desapareceu da nossa vida diária. Qual foi a última vez que você jejuou? Que você teve uma prática de jejum? Qual foi a última vez? Se é que você alguma vez... Alguém aqui nunca jejuou na vida? Espiritualmente falando? Se você é um novo convertido, talvez você não tenha feito isso. Mas é um assunto muito pouco falado. E até mesmo no campo das nossas considerações, nós não pensamos muito na questão do jejum. Pelo contrário, eu tenho visto muitas coisas sendo faladas a respeito de jejum que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Agora, vamos tentar responder essa pergunta. Com que frequência e com que extensão você tem pensado a respeito do jejum? Com que intensidade você pensa a respeito do jejum? Ele faz parte da tua vida, da necessidade diária de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus ou não? Faz parte da nossa prática, da nossa disciplina? Que lugar o jejum ocupa em toda a sua vida, em toda a nossa perspectiva de vida cristã? E da disciplina que nela envolve? Como está essa prática na tua vida? E essa nossa falta de observância, ela decorre de inúmeros fatores. Eu diria que uma reação óbvia contra o ensino do catolicismo romano, que ensinava que quem fizesse determinados jejuns receberia muitas bênçãos, milagres aconteceriam, avivamentos deveriam de vir e por aí afora. O ensino católico, seja ele da igreja anglicana, seja ele da católica romana, sempre deu grande proeminência a essa questão do jejum. Por causa dessa falsa ênfase católica sobre o jejum, que com toda razão é repelida por nós evangélicos, nós tendemos por cair no extremo oposto, deixando inteiramente de lado a prática do jejum. Qual foi a última vez que você jejuou? Pense por um instante. Durante o ano de 2013, estamos em fevereiro. Você já jejuou alguma vez, algum dia? Podemos dizer que a grande maioria da igreja não tem essa prática, até porque não tem sido incentivada a essa prática. E quando o tem sido feita de uma forma vergonhosa, de uma forma errônea. É imprescindível. Quando você lê o Sermão do Monte, o que diz? Versículo
16. Como é que ele começa? Quando jejuares. Se o Sermão do Monte contempla a prática do jejum, qual deve ser a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura? A prática do jejum. E por que não jejuamos? Porque não temos entendimento suficiente a respeito do jejum. E aí, volto a dizer, é imprescindível que nós venhamos a aceitar o Sermão do Monte como um todo, tal qual ele é. E nesta passagem aqui, a questão do jejum se impõe diante de nós. Por conseguinte, devemos considerá-la como um assunto importante, assim como ser sal da terra, como ser luz do mundo, como ser mansos, como ser humildes de espírito e por aí afora. Jesus, ele se preocupa aqui nesse texto que nós acabamos de ler com um único aspecto. Um único aspecto. E que nós acabamos de ler. A aparência diante dos homens. Qual tem sido a nossa postura com relação à aparência diante dos homens? Observe por um momento. Como é que tem sido a tua vida, na tua espiritualidade, na tua religiosidade, na prática das coisas religiosas, perante o próximo e perante Deus? Você faz pensando que os outros precisam ver o que você faz, ou você faz para que Deus veja o que você está fazendo? E Jesus se preocupa muito com essa situação. De acordo com a lei de Moisés, os filhos de Israel tinham a ordem de jejuar apenas uma vez por ano, o que era um estatuto obrigatório e perpétuo para aquela nação, para aquele povo. E a tendência aqui, que eu quero lembrar, a tendência de muitas pessoas religiosas sempre será ir além daquilo que está escrito na Bíblia. A lei dizia, jejue uma vez por ano. E o povo começou agora a querer praticar mais, mas não com a atitude correta, mas com o objetivo de ser visto pelos homens. A tendência sempre de fazer a mais do que a palavra está dizendo. E aí se muda sutilmente o objetivo principal do jejum. E essa era exatamente a posição dos fariseus. Depois nós vamos ler alguns textos que dizem exatamente isso. Eu quero que alguém abra em Mateus capítulo 9, versículo 14 e 15. E leia, se coloque em pé, leia em voz alta. Capítulo 9. Mateus 9, 14 e 15. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: pode acaso estar triste os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Por que jejuamos nós? E os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos, Jesus, eles não praticam o jejum. Por que os fariseus jejuam muitas vezes? Sabe por quê? Eles iam para o templo, eles tinham uma prática naquela época de que quem jejuava deveria passar o óleo no cabelo, porque eles viviam naquelas terras cheias de poeira, então passavam óleo no rosto para não parecer que estavam desmaiados. E aí os fariseus começaram a fazer isso e não passar o óleo, não se arrumar, mas parecia que estavam morrendo. E aí eles tinham a fama de que, poxa, esses homens são verdadeiramente espirituais. E faziam isso com mais frequência, porque cada vez mais eles eram exaltados pelos homens. E Jesus aqui condena essa prática. Jesus, assim, da mesma maneira, condena a prática de alguém querer dar esmola, ajudar os pobres, ajudar crianças carentes, ajudar este ou aquele para que os outros vejam que ele é uma pessoa boa.
Ou seja, Jesus está condenando a prática do jejum desta forma. Jesus praticava o jejum. No capítulo 6 de Mateus ele diz: não vos mostreis contristados. Não queiram parecer que vocês estão fazendo um sacrifício quando fizerem um jejum, que ninguém saiba. Que ninguém fique sabendo. Os apóstolos, a igreja primitiva, todos eles tinham essa prática. A igreja de Antioquia, quando vai enviar Barnabé e Paulo na sua primeira viagem missionária, o que eles fazem? Durante um longo tempo, eles se dedicaram ao jejum e à oração antes de enviá-los, com uma finalidade específica. Para Paulo, jejuar era um aspecto regular da sua vida. Alguém leia 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. 2 Coríntios 6, 5. Alguém se coloca em pé e leia rapidamente, por favor. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. E aqui Paulo está citando vários aspectos da sua vida. E ele cita nos jejuns. Era uma prática regular dele. Alguém abra em Marcos capítulo 9, versículo 29. Marcos 9, 29. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E jejum não pode sair. Os demônios de uma pessoa, quando está possuída por vários ou um espírito maligno, determinados tipos de demônio não pode sair se não for através de jejum e oração. Ou seja, o jejum tem uma finalidade específica. Mas você pode estar perguntando: no que consiste então exatamente o jejum? Qual é o seu propósito? Qual a sua finalidade? Eu diria que não se pode duvidar que, em última análise, trata-se de algo alicerçado. O que eu falei? Alicerçado sobre uma compreensão da relação entre o corpo e o espírito. Você é formado de corpo, alma e espírito. Todos nós temos estas três dimensões de corpo, alma e espírito. Os estados e condições corporais que nós temos, eles exercem influência direta sobre as atividades da mente e do espírito. Por exemplo, alguém que começa a ouvir muito sobre atitudes violentas, uma pessoa que violentou uma criança, que bateu numa criança, você começa a escutar aquilo, como é que você fica? Com raiva, com ódio. Ou seja, aquilo que aconteceu no físico vai trazer atitudes, vai trazer sentimentos na nossa percepção espiritual. O que o jejum realmente significa? É a abstinência de alimentos com vistas a propósitos específicos, espirituais. Vou repetir. O que o jejum realmente significa é a abstinência de alimentos com propósitos espirituais específicos. Eu quero fazer jejum para me passar num concurso, ganhar um emprego. Repita, por favor, você a resposta. Vai estudar. Alguém quer curar um filho e vai fazer jejum. Está fazendo erradamente. Está agredindo ao nosso Deus pela motivação errada. Vários princípios aqui estão sendo quebrados. A noção bíblica do jejum
é que por causa de certos objetivos e razões espirituais, homens e mulheres resolvem fazer a abstinência de alimentos. E aí, isso acontece tanto entre crentes como não crentes, entre evangélicos e católicos. Fazei, pois, o texto diz lá em Colossenses 3,5, você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Ele diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E um outro texto, em 1 Coríntios 9,27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Tem pessoas que acham que isso aqui faz parte do jejum. Quando jejuo, eu estou esmurrando o meu corpo. Eu estou reduzindo a escravidão. Quando eu estou jejuando, eu estou fazendo morrer a minha natureza terrena. Não! Isso é outra história. Estes dois textos não fazem parte do ensino do jejum. Eles fazem parte do negar a si mesmo. Tomar a nossa cruz dia após dia. Mas não fazem parte do jejum. Mas qual é a finalidade do jejum? Continue pensando. Tem outras pessoas que pensam que a moderação ao comer equivale a jejuar. Mas não é. A moderação ao comer não equivale a jejuar. A moderação ao comer faz parte da disciplina pessoal no tocante ao corpo. Quantos aqui tem moderação no comer? Melhor não levantar a mão. Né? E aí, Rosana? Moderação ao comer faz parte da disciplina pessoal, sendo uma maneira muito boa de esmurrar o seu corpo. Amém? Mas não tem nada a ver com a prática do jejum, que são coisas bem distintas. Moderação ao comer não é a mesma coisa que jejuar. Ficou claro? Jejuar é abster-se completamente de alimentos, na busca de certos alvos especiais, alvos específicos, como, por exemplo, a oração, a meditação, a busca do Senhor. Devido a alguma razão peculiar, por exemplo, que nós citamos, expulsar um espírito maligno de uma determinada pessoa, ou sob circunstâncias especiais em que o Espírito Santo diz para uma pessoa: jejua, jejua, jejua antes de entrar nesta casa. Tem pessoas que vão lá em Daniel: eu vou fazer a dieta do Daniel. Que desculpa. A dieta do Daniel. Mas a dieta do Daniel, eu deixo de comer isso, deixo de comer aquilo. Sabe por que Daniel fez aquela dieta? Sabe por quê? Para não ficar com a aparência. Porque ele não queria comer da mesa do faraó, só por isso. Este é o único motivo naquela situação. E tem pessoas que já fazem uma doutrina em cima do jejum de Daniel. O jejum de Daniel foi de Daniel para aquela ocasião, e não foi um jejum nesse sentido que nós estamos falando aqui. Exatamente. O objetivo era não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, jejum é o quê? A abstinência completa de alimentos. Eu posso tomar água? Pode. Posso tomar um suquinho? Não. Que aí vai ter gente querendo fazer sopa. Do jeitinho brasileiro. Uma batida. Está claro que é jejum? Quer fazer jejum? Abstinência completa de alimentos. Mas eu sou doente e não posso. Então não faz. Porque Deus não quer sacrifício de ninguém. Está claro, irmãos?
Há certas maneiras erradas de jejuar, e eu vou relatar aqui algumas. Se jejuarmos de maneira mecânica, tem algumas denominações, alguns modelos de crescimento no Brasil que têm ensinado isso de forma mecânica. Você vai jejuar tantos dias, tantas vezes por semana, tantos dias no mês, tantas vezes por ano. A Bíblia não ensina isso. Se jejuarmos de maneira mecânica ou meramente com a finalidade de jejuar, ou seja, a finalidade é jejuar, estaremos violando o princípio bíblico atinente à questão do jejum. Se decidirmos jejuar por jejuar, estamos ferindo princípios bíblicos atinentes a esta questão. Por quê? Porque o jejum não é um fim em si mesmo. O jejum é um meio para atingirmos determinado fim. Amém? Ou seja, fazer do jejum uma finalidade em si mesmo é dizer para Deus que Ele não é soberano. Que nós podemos conseguir qualquer coisa através do jejum. Talvez eu possa dizer, ou alguém que faz um jejum possa dizer: bem, agora que eu me tornei um crente, terei de jejuar tal dia em tal dia do ano, em tal mês do ano, em tal época do ano, porque isso faz parte da religião cristã. E eu creio que então seria melhor se eu não jejuasse. Porque o que está aparecendo aqui é que queremos determinada coisa, fazemos um jejum e vamos conseguir. Para que Deus? Manipulamos Deus como nós queremos, como nós quisermos. O elemento essencial, o elemento especial do jejum desaparece quando ele é praticado dessa maneira. Temos que tomar muito cuidado. Na prática cristã, nunca devemos utilizar o abster-se de não comer tal ou qual coisa em certo dia da semana ou do ano. Você está lembrado de alguma data em que nós fomos ensinados a respeitar a Sexta-feira Santa, que nós não devemos comer carne vermelha, em respeito a... Essa prática não é bíblica. E, portanto, nós não precisamos obedecê-la. Fazemos, claro, porque há pessoas, parentes nossos, que são da Igreja Católica e observam este preceito e não queremos feri-los. Aqui eu diria que é válido eu não comer carne para que eles não venham a se escandalizar. Mas não porque eu não vou comer carne, porque eu não posso. Eu posso. Entendido, irmãos? Nunca devemos utilizar isto. Ou obter-se de determinados alimentos, ou comer menos. Vou fazer dieta de carne. Não vou comer carne, porque Deus vai se agradar do meu jejum. Irmão, você está perdendo de comer aquele bife maravilhoso. Jejum pela metade não passa do teto. Claro? Jejum pela metade não tem valor algum, a não ser para você fazer aquela dieta maravilhosa. Aí sim, aí tem todo o valor. Seu corpo vai dizer: muito obrigado pelo respeito para comigo. Quantos aqui conseguem fazer abstinência de alimentos parcialmente, comer moderadamente? O pratinho de sagu está muito bom, ao invés de você comer 3, você come 2 ou 1,5. Em tudo isso que nós estamos falando aqui, oculta-se uma sutil ameaça. A prática do jejum nestas condições oculta uma sutil ameaça. Qualquer coisa que nós fizermos somente para fazer como uma rotina, certamente viola ensinamentos bíblicos. Eu repito, qualquer jejum que nós tentarmos realizar nessas condições
vamos violar ensinamentos bíblicos extremamente importantes. Jamais deveríamos considerar o jejum como uma parte integrante da nossa disciplina pessoal. Aqui eu quero explicar algumas coisas. A disciplina pessoal é algo permanente. Qual é a sua disciplina pessoal na questão física, por exemplo? Você faz isso todo dia? Ou pelo menos planeja? Na questão espiritual, você tem lá o plano de leitura bíblica anual que a Sociedade Bíblica distribui. Vou ler a Bíblia todo um ano. Leu a primeira semana de janeiro, na segunda já morreu. Agora, eu falo hoje para quem tem a prática diária. Quem tem a prática diária da oração, da leitura da palavra, da intercessão, não só pelos seus problemas, mas pelos da sua família, da igreja, dos seus irmãos, da cidade, do país, de Jerusalém, intercede, ora pelos pastores da cidade e do mundo inteiro. Se você tem essa disciplina diária, para você eu quero dizer o seguinte: o jejum não faz parte dessa disciplina diária. Quando Paulo está falando lá em Efésios, que nós devemos, para não cair em tentação, fazer o quê? Lembra? Vigiar e fazer jejum? Não. Vigiar e orar. Por que ele não falou jejum? Porque a prática diária do jejum não é na disciplina diária. A prática diária da minha disciplina é oração e vigia, varão. Dá um toque no teu irmão aí. Vigia, varão. Com oração. Se não vigiar, já era. Despega. Irmãos, nós jamais deveríamos considerar o jejum como parte integrante da nossa disciplina diária. Portanto, se você receber qualquer manual de qualquer igreja que diz assim, você tem que orar uma vez por semana, toda semana, isto é heresia. Ainda que o Senhor possa, o Espírito Santo possa te levar a essa prática diária, mas deve ser vinda do Espírito Santo, não de uma ordem, não de um manual. A disciplina é algo para o que eu deveria apelar a fim de atingir aquele terreno espiritual. Amém? Quando eu jejuo, o que eu quero fazer? Eu quero atingir um terreno espiritual mais elevado das orações que eu estou dirigindo a Deus. Ou seja, eu quero sair daqui, desse plano físico, terreno, carnal, para me deslocar a uma região espiritual, que só é possível quem está se consagrando ao Senhor. E se consagrando através de várias coisas. O jejum não envolve só alimento. O jejum pode envolver também uma pessoa que se dedica ao jejum. Eu não vou, naquele momento que eu me dedico ao jejum, não vou ter relações sexuais, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É jejum. Está claro, irmãos? Tem gente que estou fazendo jejum e vai trabalhar. Sabe o que está fazendo? Barganha. Está querendo manipular a Deus. E isto não é correto. Isso, se tu jejum dentro de uma categoria inteiramente diferente da disciplina pessoal. Então, a tua disciplina pessoal e espiritual qual é? Em primeiro lugar, oração, leitura da palavra, a intercessão, que mais? A prática do quê? Do bem. E aí você pode ler o 5, 6 e 7 de Mateus, que diz aí tudo que você tem que fazer. Não apenas o jejum. Amém? Agora, o jejum é para algumas situações especiais.
E nós hoje, olha, eu estou dizendo para você hoje, que hoje nós vamos sair daqui com vontade de fazer jejum. Você vai sair com uma revelação dada, não pelo Felipe, mas pelo Espírito Santo, o porquê do jejum. E você vai entrar em regiões celestes que você jamais conseguiu entrar, porque agora você tem revelação da palavra de Deus. Existem pessoas que jejuam porque esperam resultados diretos e imediatos do jejum. Quantas vezes você já fez isso? Eu quero dizer, sou o primeiro, já fiz muitas vezes sem conhecimento. Quantos aqui já fizeram isso? Eu acho que praticamente todos nós, de alguma maneira, nós incorremos nesse erro. Mas não vamos mais cometer em nome de Jesus. Amém? Eles têm essas pessoas têm um ponto de vista do jejum chamado. Você alguma vez já foi num shopping? Tem aquelas maquininhas em que você coloca a moedinha e tenta com aquele negocinho pegar a bolinha ou o ursinho de pelúcia que você nunca consegue? Pois é, tem gente que acha que o jejum é assim, você coloca a moedinha lá, pronto, estou fazendo jejum. Daqui um pouquinho vai vir a minha bênção. E tem livros, inclusive, que escrevem, olha, eu fiz jejum, aconteceu isso, fui abençoado. Irmão, só porque muita gente conta em livros que foi abençoado por uma prática de jejum assim, não significa que é a prática ensinada pela palavra de Deus e não justifica o que o coração de Jesus estava querendo transmitir na sua palavra. Muitos fazem a mesma coisa com a oração. Não tem pessoas que dizem, eu vou orar e isso vai acontecer. Não. Quantas vezes nós já dissemos, olha, quem orar, se nós orarmos muito, vai vir avivamento. Quem disse? Aonde está escrito isso? Como nós podemos garantir isso? Se eu orar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não podemos ferir a soberania de Deus. Muitos dizem, visto que já oramos, vai vir um reavivamento. Mas esquecem que não é só oração. Irmãos, a nossa vida não é feita só de oração. Nossa vida não é só feita de jejum. Nossa vida não é só feita de atividades como tomar a ceia. Tem pessoas que acham que ao tomar a ceia estão garantindo um lugar no céu. Fazem a mesma coisa com o dízimo. Eu vou dar o dízimo porque quando eu dou o dízimo vai mudar a minha vida. Estão percebendo que nós cometemos o mesmo erro em várias questões das práticas que a Bíblia nos orienta que nós venhamos a fazer? Mas em todas elas nós queremos manipular a vontade de Deus. Eu quero convidar você a abrir um outro texto. Por enquanto, segure aí um minutinho. Há pessoas que advogam o jejum como uma das melhores maneiras ou métodos de se obter bênçãos da parte de Deus. Deus não vai te conceder bênçãos porque você faz jejum. Deus não vai conceder bênçãos porque você ora muito. Deus não vai conceder bênçãos porque você fica 7, 14, 21, 40 dias em jejum. Deus vai te conceder bênçãos porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus não vai conceder bênçãos a você porque você fez isso ou aquilo, mas quando Ele olha para você, Ele vê um coração contrito e humilde, Ele vai fazer chover bênçãos na tua vida. Aquele que estiver humilde, o Senhor vai fazer o quê? O Senhor exalta. Não, tu citou que tem livros que às vezes as pessoas escrevem livro dando as suas experiências, que fizeram jejum e alcançaram determinadas bênçãos e querem que aquilo se torne às vezes até uma doutrina. E o que eu sempre ajudo a ensinar assim as pessoas que eu estou discipulando é que experiências pessoais jamais podem se tornar uma doutrina, e normalmente as seitas surgem de experiências pessoais que o líder daquela denominação resolve colocar aquilo como uma doutrina. É verdade. Eu creio, Sérgio, que
As pessoas que contaram que receberam bênçãos por causa do jejum, elas podem ter recebido a bênção por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Mas hoje eu estou querendo aqui trazer uma revelação da palavra no que é a prática correta do jejum. As bênçãos celestiais jamais se tornam automáticas. Fez jejum, é abençoado. Orou, vai ser vitorioso. Deu dízimo, vai ser próspero. Irmão, se fosse assim, para que intercessão? Para que oração? Para que ajuda do irmão ao próximo? Para quê? Se tem se tem um código, uma receita de bolo. Tem uma senha? Tem uma senha, bota lá, pronto, liberou. Não existe bênção automática. Está claro? No momento em que nós começamos a dizer, por quanto eu faço isto, obtenho aquilo, isso significará que tenho ou que teremos começado a controlar a bênção divina. Você pode controlar a bênção divina? Quem somos nós para isso? Isto é, em outras palavras, um insulto a Deus. É um insulto a Ele, violando a grande doutrina da sua soberania. Se é que você entende de soberania, eu creio que muitos aqui entendem. Mas a soberania diz que ninguém pode intervir no reino de Deus. Assim como um país não pode intervir no Brasil, o Brasil não pode intervir num país, por menor ou maior que seja. Tem que respeitar a sua soberania nacional. Estados Unidos não pode vir ao Brasil e entrar aqui do jeito que quiser. Brasil não pode ultrapassar ali o seu exército, os seus aviões, o espaço aéreo argentino. E se o fizer, vai ter confusão. Isto é soberania. No reino de Deus, ninguém, nem Satanás, nem os homens, podem intervir na soberania de Deus. O mesmo vale para os dízimos. Tem pessoas que acham que dando dízimo, sua vida está garantida, prosperidade na porta. Irmãos, quando nós entendemos a questão do dízimo, o que o Senhor quer ver? Meu coração. Deus quer ver o teu coração. Você dá com alegria ou você dá com pesar? Se você dá com pesar, não precisa dar. Porque Deus quer ver o coração. E Ele vai abençoar aquele que tem o coração alegre. E um detalhe, Deus ainda vai ver. Se eu, por exemplo, tenho um problema com dinheiro, e o dinheiro é uma fraqueza na minha vida, e se eu começar a enriquecer muito, a ponto de negar o meu pastor, negar os meus amigos, e ficar muito soberbo, Deus vai me abençoar através da vida financeira? Não. Ele não vai deixar eu morrer de fome, mas Ele nunca vai permitir que eu enriqueça. Pelo contrário, se eu sou uma pessoa extremamente generosa, sabe o que vai acontecer comigo? Deus vai me abençoar muito. Porque assim diz a palavra. Agora, se Deus não quiser me abençoar, Deus é Deus. Deus é Deus. Como é que você está vendo esta questão do jejum? Eu não quero aqui desestimular, pelo contrário, eu quero que você saia daqui hoje buscando a presença de Deus para saber, Senhor, eu quero instalar na minha vida a prática do jejum. Você quer? Amém. É uma prática que deve ser estabelecida, diz o Sermão do Monte. O valor do jejum, irmãos, ele é indireto e não direto. Significa que não adianta você jejuar para um determinado fim. Isto seria uma forma direta. Eu jejuo e consigo aquele objetivo. Mas o jejum, o valor dele vem de uma forma indireta. Ou seja, Deus vai fazer o que tiver que fazer, porque você fez o quê? Jejuou. Mas para que jejuar? Em algumas narrativas sobre pessoas que têm posto em prática o jejum,
eu penso que elas cruzaram aquele terreno, a fronteira do físico para o espiritual. Sabe, quando você está naquele plano físico, na palavra de Deus, na oração, você sai de um plano físico e começa a subir alguns degraus num plano espiritual, totalmente espiritual. Algumas pessoas descreveram que após o mal-estar físico inicial, que você começa a sentir durante os 3 ou 4 primeiros dias, eu não sei se alguém aqui jejuou mais do que 5 dias, mas aqueles que o fazem, depois do 3º ou 4º dia, aquele mal-estar físico ele começa a desaparecer. Especialmente após o 5º dia, houve um período de notável clareza mental. Depois do 5º dia, parece que as ideias estão... A consciência humana ela está muito clara. A pessoa está ciente de muitas coisas que estão acontecendo. A sua percepção aumenta. Algumas vezes, essas pessoas descreveram tais sensações como espirituais. Mas um detalhe. Fizeram a mesma pesquisa com pessoas não crentes que fizeram jejum. E experimentaram a mesma coisa. Significa que tais sentimentos, tais percepções, não necessariamente são espirituais. Podem também ser físicas. O jejum que essas pessoas fizeram tiveram resultados idênticos. O que eu quero dizer aqui é que nós temos que tomar muito cuidado para não andarmos dentro de um jejum de uma forma a copiar o que um faz e o que o outro faz. Você precisa ter revelação do Senhor. O jejum é algo excelente para a nossa estrutura física. Temos aqui alguns médicos, enfermeiras que podem comprovar isso. E um dos seus resultados é uma maior perceptibilidade mental, uma maior clareza no entendimento. O que acontece com você quando você come depois do almoço um prato daqueles assim? Como é que você se sente? E aí vem assistir a pregação do pastor Felipe. O que vai acontecer? O que aconteceu ontem, que eu várias vezes disse, dá um tapa no teu irmão do lado para ele acordar. Tem algumas igrejas que eu vou pregar, que eu tenho que mandar a igreja levantar umas 10 vezes durante o culto, porque é uma sonolência só. Irmãos, como está o teu entendimento sobre isso? Está clareando? Sim ou não? Mas eu sei que vocês estão cheios de perguntas. Eu vejo isso nos seus olhos. O jejum sempre deve ser conceituado como um meio para se chegar a um fim. Está compreendido isso? Então chega de fazer barganha com Deus. Vou fazer jejum por isso. Vou fazer jejum por aquilo, para que aconteça isso e aquilo. O jejum só deveria ser praticado quando alguém se sentisse impelido ou fosse levado a isso por razões estritamente espirituais. O que eu falei? Que jejum só deve ser praticado por razões estritamente espirituais. Está claro isso? Estou repetindo. É importante que eu me discipline. Pergunta para o teu irmão, você é disciplinado? Você é organizado? Com papéis? Por acaso na tua casa lá tem alguma gaveta que tem mais papel do que gaveta? E começa a cair para o fundo da gaveta e você já não acha mais as contas? Isso é um fator de disciplina. Você faz exercícios. Não falei só do físico, qualquer um. Levantamento do garfo. É importante, é um bom exercício. Dar banho no nenê todo dia.
limpar a piscina, varrer o pátio, arrumar a cama quando acorda de manhã, né? O que mais? Qual é a disciplina que você tem na sua vida diária? É importante que eu me discipline o tempo todo. Crente precisa ser disciplinado. Fala para o teu irmão. Crente precisa ser disciplinado. Crente que não é disciplinado ainda não está verdadeiramente crente. Mas irmãos, devo jejuar todo dia? Não! Devo jejuar somente quando sentir que estou sendo levado a isso pelo Espírito de Deus. E aí a importância de sermos espirituais. Porque quando você realmente for espiritual, sabe o que vai acontecer? Você não precisa nunca mais fazer dieta. Garanto para você. Porque o Espírito Santo vai chegar num ponto que vai acontecer que nem Enoque. Enoque andava com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Quantos querem isso na sua vida? Sabe o que eu estou falando? Enoque era tão íntimo de Deus que Deus olhou para Enoque e disse: tu não vai morrer. Eu não quero o teu corpo na terra sendo comida pelos bichos. Tu vai ser transfigurado, transformado. Um novo corpo vai ficar do meu lado até o dia do grande julgamento final. Quantos querem isso para a sua vida? Ah, mas eu não vou casar. Não... Deixa isso para lá, meu. Quanta tribulação vai ter no casamento, quanta tribulação vai ter cuidando de filho, cuidando disso, cuidando daquilo, trabalhando para sustentar. Não que eu não goste disso, é muito bom estar aqui no casamento, mas vai ser muito melhor se eu puder estar com ele. Você não crê nisso? Pergunta para qual é a esposa que quer ficar os outros 40, 50, 60 anos passando roupa, fazendo comida, cuidando de casa, trabalhando, aguentando o marido, aguentando isso, aguentando aquilo. Qual é a esposa que quer? Ou você prefere ser... Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É importante, irmãos, que você leve isso a sério. Quando você tiver um objetivo, ou por objetivo algum propósito elevado, específico e espiritual, jejue. Amém? Devo jejuar porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração. Veja só, olha, isso aqui é muito importante. Eu devo jejuar porque eu sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração. O que é concentração? Estou aqui lendo a Bíblia, a televisão está ligada. O camarada está aqui na internet com o computador ligado, pimbam, um e-mail chegando, está o cachorro latindo, está as crianças brincando, está rolando a maior confusão. Ele está concentrado lendo a Bíblia? Devo jejuar porque sinto que há alguma necessidade peculiar de uma inteira concentração. O que diz o Senhor? Tu, quando orar, faz o quê? Entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Não façam como fazem os fariseus que vão lá para o templo. Sabe como é que eles faziam? Eles ficavam na pontinha do pé assim, levantando a cabeça mais alto para dizer que eram muito mais espirituais do que os outros. Mas a Bíblia está dizendo, vai lá orar em secreto. Muita gente que gosta de orar na igreja, levantar a voz, fazer aquelas orações extremamente poderosas, mas em casa não tem vida de oração. E a Bíblia diz que essas pessoas já receberam a sua... Mateus 6,2, veja o que diz. Veja o que diz Mateus 6,2. Alguém lê rapidamente.
nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, e entregarem por aquilo que eles já receberam a recompensa. Já receberam a recompensa. Quem fizer jejum para mostrar para alguém que é muito espiritual, já recebeu a recompensa. Quem der esmola para todo mundo aplaudir, já recebeu a recompensa. Aqui na terra mesmo. Não tem recompensa, não terá recompensa no céu. Não terá galardão no céu. Quem dá dízimo esperando, né, que os homens olham, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço isso, eu tomo a ceia, eu oro pelos enfermos, eles são curados, eu vou lá e ajudo as crianças da casa social, eu fiz isso, fiz aquilo, eu dei o melhor tênis, já recebeu a recompensa. Faz e não deixa ninguém saber. Por que Jesus dizia sempre isso? Vai, não conta para ninguém. Por que Jesus fazia isso? O objetivo não é que ninguém soubesse. Ele não queria que ele fosse exaltado pelos homens. Sabe por quê? Porque aquele que é exaltado, elevado por homens, é a abominação para Deus. Está escrito na palavra, irmãos. Nós vamos ler isso. Mas veja só, a maneira... Aliás, eu quero voltar antes nesse conceito. Eu devo jejuar porque sinto que há uma necessidade peculiar de uma inteira concentração da inteireza do meu ser em Deus e na minha adoração a Ele. Então, aqui eu estou chegando num ponto em que você agora vai ter essa revelação do Senhor. O jejum serve para quê? É uma arma para atrair você à presença de Deus, espírito, alma e corpo, totalmente na presença de Deus. Quando você se abstém de alimentos, o que acontece com o seu estômago? O que acontece com os seus órgãos? O que acontece? O que acontece? Eles cessam a sua atividade. Claro que começam outros ciclos. Mas você agora está levando a tua mente a um outro nível espiritual, aonde você quer se aproximar de Deus. Você quer chegar na presença de Deus em adoração. Em outras palavras, a finalidade básica, principal, essencial do jejum é levar você a quê? Se aproximar de Deus e Deus se aproximar de você. Sabe por que um demônio, uma potestade, ou várias potestades que estão numa pessoa, ela só sai com jejum e oração? Porque quando você se eleva à presença de Deus e Deus, eu não sei se você sobe ou se Deus desce, mas o que eu sei é o seguinte: você está cheio de Deus e o demônio tem que correr porque há muito poder na tua vida. Aqui a finalidade do jejum ela se torna verdadeira, porque Deus está agora em você com todo o seu espírito, na sua majestade, inundando este corpo que agora está separado dos alimentos físicos, está separado das atividades sexuais, está separado das atividades do trabalho, das atividades do lazer, seja lá do que for. Você está concentrado totalmente no Senhor e escondido nele, e agora ele vem com o seu poder através da tua boca. E quando você diz para uma pessoa que está endemoniada, sai em nome de Jesus, é Deus que está falando, e não é mais o Felipe, não é mais a Tatiana, não é mais o Marlon, não é mais o Humberto. Deus fala pela tua boca. Quantos querem esta presença poderosa de Deus? É jejum, é oração. Quando você está em intimidade diante de Deus, a Bíblia diz lá em Tiago: aquele que se aproxima de mim, achegai-vos a mim, e eu me chegarei a vós outros. Mas tem horas em que nós precisamos essa proximidade muito mais rápida, porque alguém sofre. Aqui o jejum é extremamente necessário. Pessoas estão sendo oprimidas, estão sendo levadas para a morte. Você vai orar e vai dizer: Senhor, quantos dias eu devo jejuar?
E o Senhor vai te mostrar. Não convém, irmãos, que eu proclame que sou crente, vestindo-me de maneira diferente. Sabe aquela história? A crente não usa calça, a mulher não usa calça comprida. Homem, sei lá, não usa bermuda, não usa gravata colorida, bigode não pode. Se eu sou crente, eu tenho que andar nesse padrão. É o mesmo erro. Não convém que eu proclame que sou crente, vestindo-me de determinada maneira, e sim demonstrando aquilo que eu sou. Deus condena que nós façamos isso. É o mesmo princípio. Todos deveríamos ser diferentes das pessoas mundanas. Sabe? Aí no mundo as pessoas andam totalmente indecentes. As pessoas andam mostrando o corpo com o objetivo de conquistar alguém do sexo oposto. É para isso que fazem isso. Ou do mesmo sexo. Ou do mesmo sexo. Todos deveríamos ser diferentes das pessoas mundanas, mas jamais deveríamos descer nesse nível. Aquela posição que assevera que as vestes é que revelam o que realmente somos. Isso é uma meia verdade. Isto é uma meia verdade. As minhas vestes não revelam quem eu sou. Claro que aqui deve haver um equilíbrio. Nós fomos chamados pelo Senhor, e Paulo fala isso, fomos chamados ao equilíbrio e à moderação. O galardão para essa maneira errada é o mesmo. Qual é o galardão? Se eu achar que eu, por me vestir diferente, eu sou crente, sabe o que a Bíblia diz? Vocês já receberam seu galardão. Já receberam. Lucas 16,15, alguém leia? Olha o que diz este texto. Este texto é importantíssimo. Grife na sua Bíblia. Toda forma de elevação, de ostentação, quando os homens fazem algo para mostrar que são espirituais, já receberam a sua recompensa. Sabe esses shows megalomaníacos em que tem luz, em que tem fumaça, em que tem grande glória, grandes aplausos, gritarias, histeria. Irmãos, eu vi esses dias um show do Thales que eu digo, meu Deus, isso aqui não tem presença de Deus nenhuma. Nenhuma. Muitos cantores no Brasil não têm presença de Deus nenhuma. Porque é uma ostentação pessoal, é uma vanglória, é um culto à adoração de si mesmo. Alguém lê o que está escrito? O que tu está falando, André? Não. É que ela fala. Eu senti isso também. Sim. Do Thales. Até peço perdão, Senhor, não estou julgando. Sim. Não, mas é o que nós vemos. Agora, leiam esse texto. Mas Jesus lhes disse: Vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Perceberam a gravidade deste texto, que raramente é lido e que passa despercebido aos nossos olhos? Se eu fizer algo e eu ando com muito receio, agora estou como presidente da Uniband, de fazer aqueles informativos que falam das atividades que estamos realizando e tal. E eu digo, Jesus, eu não quero fazer nada para engrandecer a mim, nem qualquer pastor da Uniband. O objetivo apenas é mostrar para pessoas que estão no interior do estado o que está acontecendo, as informações, os fatos, as visitas, mas nunca com o objetivo de engrandecimento. Na igreja, se você for fazer algo, não conte para ninguém, faça apenas. Você quer galardão do céu, grandes tesouros dos céus, faça e não mostre para ninguém. Tem alguns irmãos aqui me procuraram e disseram, olha, quero abençoar tal pessoa, mas não fala nada para ninguém. Meus irmãos, essa é a nossa postura. Essa é a nossa postura. Eu quero abençoar fulano, eu quero ajudar ciclano, mas eu não quero que seja colocado no telão da igreja para depois eu ser aplaudido.
porque eu quero meu galardão lá, aqui, esse aplauso dos homens, essa soberba que nós somos colocados num pedestal, e Satanás é que quer isso. Ele é o autor da soberba. Ele quer que nós sejamos soberbos, porque se nós formos soberbos, nós incorremos no mesmo erro dele e caímos junto com ele. Então aquilo que é louvável e elevado pelos homens, Jesus amado, tem misericórdia de nós, porque nós não queremos viver dessa forma, Senhor. Nós não queremos entrar nessa busca desenfreada em nosso Brasil para mostrar uma igreja poderosa, rica, uma igreja que cresceu tanto, uma igreja que fez isso, que tem tantos programas, que tem tantos canais de televisão, que tem tantos programas do rádio, que tem um site bonito, que tem um prédio bonito, que tem isso, que tem aquilo. Nós não nos livra disso, Senhor. Nos livra. Nós queremos proclamar o Teu reino, queremos que o Teu reino seja estabelecido em nossas vidas, mas nós não queremos incorrer neste erro. Quando jejuar, faça de uma maneira natural. Amém? Amém. Não se mostre triste, cansado. Faça de uma maneira natural. Esqueça-se das outras pessoas. Não saia publicando, eu vou fazer tanto, fiz tanto, o fulano fez tanto. Não conte para ninguém. Você sabe de alguém que fez 40 dias de jejum? Não fale. Deixe ele receber o seu galardão. Se alguém esqueceu-se de si mesmo e se dedicou inteiramente a Deus, esse saberá como deve comer, beber e vestir-se, porque faz para a glória de Deus, e a sua recompensa será assegurada. Irmão, ninguém precisa dizer para você como você deve jejuar, porque na medida que você se aproximar de Deus, o próprio Deus vai te revelar como deve comer, beber, vestir-se, fazer jejum, fazer visitas, fazer isso, fazer aquilo. Deus, que tem intimidade de relacionamento contigo. Eu entendo o jejum, depois de tudo isso que nós falamos aqui, como uma poderosa ferramenta de Deus, de atração dele para com alguém que tem um corpo mortal. Como um grande intercessor na vida de alguém que está em doença, está em morte espiritual. Doença que eu falo, doença espiritual, morte espiritual. Eu quero interceder por uma determinada nação. Eu quero orar com mais ligação diante de Deus. Então eu vou fazer uma época de jejum na minha vida. Vou tirar férias, inclusive, se for necessário, se eu não puder, se o meu trabalho não me permitir. Mas eu não vou brincar de fazer barganha com o Senhor. Eu não vou ficar brincando de fazer troca com o meu Deus, porque Deus é justo, Deus é soberano. Que os homens não te ouçam. Se ninguém te ouvir, não tem problema. Que os homens não te amem e nem te louvem. Mas que importa isso? Se ninguém te ouvir, se ninguém te aplaudir, se ninguém te louvar, o que importa isso? É o Senhor que te aprova. Você quer a aprovação de Deus ou você quer a aprovação dos homens? Você quer intimidade com Deus ou você quer ter elevação dos homens? Você quer chegar-se à presença estrita da presença de Deus, aquele lugar estrito onde o Apocalipse descreve o trono de Deus, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Nenhum anjo pode passar pelo meio desses seres e desses 24 anciãos. Só uma pessoa consegue. Só uma pessoa. Jesus. E se você é corpo com Jesus, você está lá sentado no trono com Jesus. Você está entrando na presença, no íntimo da presença de Deus, tocando o coração de Deus. E quando Deus aceita o teu jejum, a tua oração, a tua separação, a tua santificação, poderes sobrenaturais vão acontecer no plano físico
porque a manifestação do poder de Deus chegou na tua vida.